Olá, amiguinhos. Todos sabemos que os dinossauros estão extintos há milhões de anos. Mas o nosso fascínio por eles é imenso. E tantos anos depois, os cientistas tentam perceber e recriar o seu modo de vida e os seus hábitos cotidianos. Durante milhões de anos, o planeta Terra foi povoado por monstros terríveis que faziam do planeta um local não muito agradável. Isso muito antes da chegada do ser humano que conseguiu substituir esses terríveis dinossauros na sua monstruosidade. Mas isso é assunto para outros vídeos. Fica conosco e descobre os 10 dinossauros mais terríveis de sempre. Número 10. Triceratops. O Triceratops viveu há cerca de 68 milhões de anos, no final do Cretáceo. Tinha uma altura de aproximadamente 3 metros e um peso estimado em torno de 6 a 12 toneladas. O Triceratops foi uma das criaturas mais temíveis e impressionantes do Cretáceo. O Triceratops possuía uma impressionante armadura defensiva. O seu crânio era reforçado com um grande escudo ósseo e chifres afiados, tornando-o quase invulnerável a ataques frontais de predadores. O Triceratops tinha 2 chifres impressionantes acima dos olhos e um terceiro chifre menor no nariz, conhecido como chifre nasal. Esses chifres poderosos eram usados tanto para defesa contra predadores como em confrontos territoriais com outros Triceratops. Apesar de herbívoro, o Triceratops tinha uma boca cheia de dentes cortantes e afiados. Esses dentes eram ideais para arrancar folhas e ramos de plantas duras e fibrosas. O Triceratops era um dinossauro de grande porte, pesando várias toneladas e atingindo quase 3 metros de altura. O seu tamanho imponente tornava-o numa figura dominante no seu ecossistema e impunha respeito a todas as outras criaturas. O Triceratops era altamente adaptável e bem-sucedido em diferentes ambientes. A sua capacidade de se alimentar de uma variedade de plantas e a sua estrutura defensiva ajudavam-no a sobreviver e prosperar no mundo pré-histórico. Apesar da sua natureza herbívora, o Triceratops era um herbívoro poderoso e formidável. A sua combinação de armadura, chifres e tamanho tornavam-no numa presa difícil para qualquer predador. O Triceratops foi uma das criaturas mais terríveis e impressionantes do período Cretáceo. Com uma armadura defensiva, chifres poderosos e tamanho imponente, ele destacava-se pela capacidade que tinha de se defender. A sua facilidade em se adaptar a diferentes ambientes e sua natureza herbívora tornaram-no numa figura dominante e admirável no mundo pré-histórico. Número 9. Dilophosaurus. O Dilophosaurus viveu há cerca de 193 milhões de anos, no início do Jurássico, com aproximadamente 2,5 metros de altura e cerca de 400 quilos. O Dilophosaurus foi uma das criaturas mais intrigantes e especiais do período Jurássico. O Dilophosaurus tinha 2 cristas distintivas no topo de sua cabeça. Essas cristas davam-lhe uma aparência única e provavelmente desempenhavam um papel importante em exibições sociais e na comunicação. O Dilophosaurus tinha um pescoço alongado e flexível, o que lhe permitia alcançar presas em diversos ângulos. Essa característica tornava-o um predador habilidoso e eficiente. O Dilophosaurus era um carnívoro, alimentando-se principalmente de pequenos animais e presas que podia capturar com as suas garras afiadas e dentes serrilhados. Há especulações de que o Dilophosaurus possuía presas venenosas, que usava para imobilizar as suas presas ou como um mecanismo de defesa contra predadores maiores. No entanto, essa teoria é controversa e necessita de mais evidências para ser confirmada. O Dilophosaurus provavelmente comunicava com outros membros da sua espécie através de exibições visuais e sons característicos. Essa comunicação era essencial para a coesão social e sobrevivência do dinossauro no seu ambiente. O Dilophosaurus foi uma criatura fascinante do período Jurássico, com suas cristas distintas, pescoço flexível e possível veneno. A sua dieta carnívora e habilidades de caça tornavam-no um predador formidável, enquanto as suas comunicações visuais e sonoras ajudavam-no a interagir com outros da sua espécie. Número 8. Anquilosaurus. O Anquilosaurus viveu há cerca de 66 milhões de anos no final do Cretáceo. Tinha aproximadamente 4 metros de altura e um peso de cerca de 5 a 8 toneladas. O Anquilosaurus foi uma das criaturas mais notáveis que já caminharam sobre a Terra. O Anquilosaurus possuía uma armadura impressionante feita de ossos largos e placas ósseas ao longo da sua pele. Essa armadura servia como uma defesa contra predadores e proporcionava uma proteção excepcional contra ataques. A característica mais distinta do Anquilosaurus era o bastão que tinha na cauda.
A cauda era dotada de ossos maciços e duros, tornando-se numa arma poderosa para se defender de predadores. O golpe desse bastão de cauda podia causar danos devastadores a qualquer inimigo que se atrevesse a atacá-lo. Apesar de sua aparência ameaçadora e defensiva, o Anquilosaurus era um herbívoro pacífico. Alimentava-se principalmente de plantas, usando os dentes resistentes para mastigar vegetação fibrosa, alimentar-se de folhas e ramos. O Anquilosaurus tinha um perfil baixo e uma postura quadrúpede. A sua estrutura pesada e 4 patas robustas davam-lhe estabilidade e equilíbrio, permitindo-lhe mover-se de maneira eficiente, tanto em terra firme quanto ao longo de vegetações densas. O Anquilosaurus provavelmente vivia em grupos ou manadas, o que lhes fornecia proteção adicional contra predadores e melhorava as suas chances de sobrevivência em um ambiente perigoso. O Anquilosaurus foi uma das criaturas mais notáveis e bem protegidas da era dos dinossauros. Sua impressionante armadura, cauda poderosa e dieta herbívora tornavam-no um dinossauro fascinante e único. Número 7. Allosaurus. O Allosaurus viveu há cerca de 155 milhões de anos, no início do Jurássico, com aproximadamente 4 a 5 metros de altura e um peso que variava de 1 a 5 toneladas. O Allosaurus foi um dos predadores dominantes durante o período Jurássico, e havia algumas razões pelas quais ele inspirava tanto medo. O Allosaurus era um predador gigante, com uma altura impressionante que o colocava no topo da cadeia alimentar. Tinha uma estatura imponente que o tornava uma figura temida e respeitada pelos outros dinossauros da época. O Allosaurus tinha uma mandíbula poderosa e dentes afiados e serrilhados, perfeitos para dilacerar a carne das suas presas. Com essas armas mortais, ele podia facilmente subjugar dinossauros herbívoros e outros animais. O Allosaurus era um predador versátil, capaz de caçar tanto sozinho como em grupo. Essa habilidade adaptativa tornava-o ainda mais temível, já que ele podia se adaptar a diferentes situações e ambientes para capturar as suas presas. O Allosaurus tinha olhos grandes e aguçados, que lhe conferiam uma visão excepcional. Essas vantagens visuais tornavam-no num caçador eficiente, capaz de detectar presas à distância e planear ataques estratégicos. O Allosaurus era um predador altamente adaptável e bem-sucedido. A sua presença dominante no ecossistema faziam dele uma figura poderosa e temida, com habilidades que lhe permitiram prosperar em diferentes ambientes e épocas. O Allosaurus foi uma das criaturas mais temíveis e poderosas do período Jurássico. A sua combinação de tamanho, força, habilidades de caça e adaptação tornaram-no num dos predadores mais bem-sucedidos e dominantes da sua época. Número 6. Carnotaurus. O Carnotaurus viveu há cerca de 72 milhões de anos, no final do Cretáceo. Medindo aproximadamente 4 metros de altura e com um peso estimado em torno de 1 a 2 toneladas, o Carnotaurus foi uma das criaturas mais distintas e temidas do Cretáceo. Tinha um crânio singular, caracterizado por proeminentes rugas ósseas e chifres acima dos olhos. Essas características únicas tornavam-no facilmente reconhecível e distinto entre outros dinossauros carnívoros. A boca do Carnotaurus estava repleta de dentes afiados e serrilhados. Esses dentes curvos e afiados eram ideais para rasgar e dilacerar a carne das suas presas, permitindo-lhe submeter as suas vítimas com facilidade. O Carnotaurus era um dinossauro veloz, capaz de correr a velocidades surpreendentes. As suas agilidades combinadas com a velocidade tornavam-no num predador formidável, capaz de perseguir e capturar as suas presas com eficiência. Assim como o T-Rex, o Carnotaurus também tinha braços relativamente pequenos e musculosos. Embora não fossem muito úteis para caçar, eles provavelmente ajudavam a estabilizar as suas presas enquanto ele as atacava com sua poderosa boca. O Carnotaurus tinha uma forma corporal especializada, com pernas traseiras longas e musculosas que o impulsionavam em alta velocidade. As suas estruturas esguias tornavam-no num caçador ágil e versátil, permitindo-lhe emboscar as suas presas com eficácia. O Carnotaurus era um dinossauro carnívoro excepcionalmente temido e singular, com uma aparência distinta e habilidades mortais. A sua boca cheia de dentes afiados, velocidade surpreendente e forma corporal especializada permitiram ser dos predadores mais temidos de seu tempo. Número 5. Utahraptor. O Utahraptor viveu há cerca de 122 milhões de anos, no início do Cretáceo. Medindo aproximadamente 2 a 3 metros de altura e pesando em torno dos 500 quilos,
O Utahraptor foi uma das espécies de dinossauros mais assustadoras e formidáveis do seu tempo. Apesar de ser menor do que algumas das outras espécies mencionadas, o Utahraptor era um dinossauro muito ágil e veloz que o tornavam num caçador letal, capaz de perseguir as suas presas com muita facilidade. Possuía garras afiadas nos seus pés, que podiam medir até 23 centímetros de comprimento. Essas garras eram usadas para agarrar e imobilizar as suas presas, causando ferimentos graves ao ponto de rapidamente as subjugar. O Utahraptor era muito inteligente e habilidoso na caça. Trabalhavam em grupo, semelhante aos Velociraptors, cercando e atacando presas maiores e mais fortes do que eles. A sua inteligência e táticas de caça tornavam-no um dos predadores mais eficientes da sua época. Apesar de seu tamanho, o Utahraptor era incrivelmente veloz. Eles podiam correr a velocidades impressionantes, facilitando a perseguição das suas presas e o sucesso nas suas investidas de caça. O Utahraptor tinha olhos grandes e aguçados, permitindo que ele detetasse movimentos e presas à distância. Essas habilidades de visão apurada tornavam-no um caçador ainda mais eficiente, capaz de rastrear as suas presas mesmo em ambientes adversos. O Utahraptor pode ter sido menor do que alguns de seus parentes carnívoros, mas as suas habilidades de caça, inteligência e velocidade tornavam-no numa das criaturas mais aterrorizantes do seu tempo. As suas garras afiadas e olhos aguçados ajudavam-no a ser um predador mortal, capaz de caçar presas muito maiores do que ele. Número 4. Giganotosaurus. O Giganotosaurus viveu há cerca de 97 milhões de anos também no Cretáceo. Com aproximadamente 13 metros de altura e um peso de 6 a 13 toneladas, o Giganotosaurus foi um dos maiores predadores terrestres que já caminharam pelo planeta. O Giganotosaurus era realmente colossal. A sua estatura grandiosa tornava-o num dos maiores dinossauros carnívoros conhecidos e impunha respeito a qualquer outro animal. Possuía uma mandíbula poderosa, equipada com dentes serrilhados de até 20 centímetros de comprimento. Esses dentes afiados eram perfeitos para desmembrar as suas presas e arrancar grandes pedaços de carne. O Giganotosaurus tinha um olfato extremamente aguçado. Esse sentido altamente desenvolvido permitia que ele detetasse presas à distância, mesmo em ambientes densos, tornando-o num caçador ainda mais eficiente. Apesar de seu tamanho gigantesco, o Giganotosaurus era surpreendentemente ágil. Ele podia correr a uma velocidade de até 50 km por hora, permitindo que perseguisse e derrubasse as suas presas com facilidade. Diferente do Velociraptor que caçava em grupo, o Giganotosaurus era um caçador solitário. Ele dependia da sua força e habilidades para enfrentar as suas presas sem a ajuda de outros dinossauros. O Giganotosaurus ocupava o topo da cadeia alimentar no seu ecossistema. A sua presença dominante e a sua capacidade de caça tornavam-no numa força temida por todos os outros dinossauros da época. O Giganotosaurus foi uma das criaturas mais temíveis que já existiram, combinando tamanho colossal, força avassaladora e habilidades de caça impressionantes. A sua estatura imponente e presença dominante no ecossistema do período Cretáceo garantiam que ele se destacasse como um dos maiores predadores terrestres da história. Número 3. Spinosaurus. O Spinosaurus viveu há cerca de 97 milhões de anos, no período Cretáceo. Com cerca de 15 metros de altura e pesando em torno de 9 a 12 toneladas, o Spinosaurus foi uma das criaturas mais impressionantes e temidas que já existiram. O Spinosaurus era único entre os dinossauros por ser altamente adaptado à vida aquática. Tinha uma estrutura semelhante a uma vela ao longo de suas costas, que lhe possibilitava nadar. Essa habilidade permitia-lhe caçar presas tanto na água quanto na terra, tornando-o um predador verdadeiramente versátil. O crânio do Spinosaurus era longo e estreito, diferente de outros dinossauros carnívoros como o T-Rex. As suas mandíbulas eram repletas de dentes cônicos e afiados, ideais para capturar e segurar as suas presas. Essa adaptação craniana fazia dele um caçador altamente especializado. Além de sua incrível capacidade de natação, o Spinosaurus tinha membros dianteiros poderosos com garras afiadas. Essas garras letais permitiam que ele agarrasse as suas presas, dominando-as facilmente. Ao contrário de muitos outros dinossauros carnívoros que se especializavam em caçar apenas dinossauros herbívoros, o Spinosaurus tinha uma dieta muito variada. Ele caçava peixes e outros animais aquáticos, bem como dinossauros terrestres,
tornando-se um predador extremamente bem-sucedido em diferentes ambientes. As estimativas sugerem que o Spinosaurus pode ter sido o maior dinossauro carnívoro a caminhar sobre a Terra, superando até mesmo o temível T-Rex em tamanho. A sua grande estatura e habilidades de caça tornavam-no numa presença dominante no seu ambiente. O Spinosaurus era uma verdadeira maravilha da evolução, com a habilidade de se adaptar tanto à vida na água como em terra firme. A sua aparência imponente, crânio alongado, poderosas garras e dieta variada tornavam-no num predador formidável. Número 2. Velociraptor. O Velociraptor viveu há cerca de 75 milhões de anos, no final do Cretáceo. Com cerca de 2 metros de altura e até 20 quilos de peso, o Velociraptor foi uma das criaturas mais aterrorizantes do período Cretáceo. Apesar de ser pequeno entre os dinossauros, ele era formidável por uma série de razões. Era altamente inteligente para um dinossauro. Ele possuía um cérebro relativamente grande em comparação com outros dinossauros da época, o que o tornava num caçador habilidoso e tático. A sua inteligência permitia que ele trabalhasse em grupo, coordenando ataques para superar presas maiores e mais fortes. Tinha uma das armas mais temidas da natureza, suas garras em forma de foice, especialmente o dedo do pé em forma de garra de foice no pé traseiro. Essas garras afiadas eram usadas para agarrar e perfurar as suas presas, causando ferimentos graves. Ele podia usar as suas garras como lâminas mortais para derrubar rapidamente as suas vítimas. Organizava-se em grupos, conhecidos como matilhas. Trabalhando em equipe, eles cercavam as suas presas, usando estratégias elaboradas para dominar dinossauros maiores do que eles. Esse comportamento de caça em grupo tornava-os ainda mais perigosos e eficientes. O Velociraptor era um corredor ágil, capaz de atingir velocidades impressionantes de até 40, 50 km por hora. Essa velocidade permitia-lhes perseguir e capturar presas muito rapidamente à semelhança dos atuais felinos. Embora muitos filmes os retratem caçando principalmente outros dinossauros, o Velociraptor era um predador oportunista com uma dieta versátil. Eles caçavam dinossauros herbívoros, pequenos mamíferos e até mesmo pequenos répteis. Além disso, eles não hesitavam em consumir carniça, tornando-os ainda mais eficientes na competição por recursos alimentares. O Velociraptor pode ter sido menor do que sua representação cinematográfica, mas era um predador extremamente perigoso e inteligente. A combinação de inteligência, velocidade, garras afiadas e habilidades de caça em grupo tornaram-no numa das criaturas mais temidas e bem-sucedidas da sua época. Número 1. Tyrannosaurus Rex. O Tiranossauro Rex viveu há cerca de 68 milhões de anos, no final do Cretáceo. Tinha aproximadamente 6 metros de altura e pesava cerca de 8 toneladas. O Tiranossauro Rex, ou T-Rex para os amigos, foi um dos dinossauros mais temidos e terríveis que já caminharam sobre a Terra. O T-Rex era gigantesco, com aproximadamente 6 metros de altura e podia atingir comprimentos de até 12 metros e meio. As suas pernas fortes e musculosas permitiam que ele se movesse rapidamente, chegando a correr a uma velocidade de até 40 km por hora. Imagina a visão de um monstro desses correndo direito a nós. Que medo! A mordida do T-Rex era verdadeiramente assustadora. Os seus dentes afiados e serrilhados podiam medir até 30 centímetros de comprimento. Além disso, ele tinha cerca de 50 a 60 dentes na boca. A força da mordida do T-Rex era equivalente a incríveis 3 toneladas, o peso de um elefante. Com uma única dentada, ele podia esmagar ossos e cortar carne com extrema facilidade. O T-Rex foi o maior predador carnívoro do seu tempo. Ele estava no topo da cadeia alimentar e não tinha medo de enfrentar outros dinossauros, mesmo os que eram maiores do que ele. Essa supremacia como predador fez com que ele se tornasse um símbolo de força e poder da era dos dinossauros. Apesar dos seus braços pequenos e aparentemente inúteis, o T-Rex tinha uma visão aguçada. Ele via muito bem durante o dia e até mesmo no crepúsculo. Essa habilidade visual combinada com a sua velocidade e força tornava-o num caçador formidável, capaz de ver e sentir as suas presas ao longe. O T-Rex era um caçador implacável. Ele alimentava-se principalmente de dinossauros herbívoros, como o Triceratops e o Hadrossauro. Utilizando a sua inteligência, ele esperava pacientemente antes de lançar devastadores ataques surpresa, usando a sua velocidade e força para subjugar as suas presas. Os seus membros anteriores, pequenos e robustos, eram equipados com garras afiadas, que apesar de pouco usadas na caça,
ajudavam a segurar a presa, enquanto ele rasgava a carne com seus dentes mortais. Além disso, as suas poderosas pernas traseiras permitiam-lhe dar saltos rápidos e precisos em direção à vítima. O T-Rex viveu por milhões de anos e foi um dos dinossauros mais bem-sucedidos da história. A sua longevidade como espécie demonstra a sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes e condições. Uau! Que aventura incrível pelos 10 dinossauros mais terríveis de todos os tempos! Eles eram realmente assustadores, mas também muito fascinantes, não acham? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like se gostaram de aprender sobre estas incríveis criaturas e inscreve-te no nosso canal para mais aventuras. Novos vídeos estão a caminho. Até a próxima!